Olá, caros professores. O tema de hoje é sobre o dia 6 de maio, um dia muito especial para a educação matemática brasileira. Desde 2004, comemoramos nessa data o Dia Nacional da Matemática. Mas por que 6 de maio? Porque no dia 6 de maio de 1895 nasceu Malba Tahan. E quem foi Malba Tahan para ser assim homenageado no Dia da Matemática? Malba Tahan foi um incrível professor de matemática. Ele ensinava de uma forma diferente, prazerosa, recheada de amor e de desafios, que levava seus alunos a pensarem reflexivamente sobre os erros e a redescobrirem a matemática. Ele desenvolveu uma pedagogia diferente da pedagogia arcaica da época, que era cheia de demonstrações inflexíveis e que seguia programas rigorosos, alimentados por um acúmulo de algebrismo e de calculismo. Na minuta do projeto de lei de 2004, que instituiu o Dia Nacional da Matemática, consta que Malba Tahan tinha sido considerado um aluno medíocre, dizia assim, no ensino fundamental, particularmente em matemática. Parece que ele mesmo não gostava muito das aulas de matemática, mas ele escrevia muito bem, tanto que vendia suas redações aos seus colegas da escola, que não iam muito bem em português. Ele chegou até a criar um jornalzinho, manuscrito, durante o ensino médio. O jornalzinho chamava R, com 2 R's. Até que um dia ele encontrou um professor que o ajudou a entender melhor a matemática. E a partir daí começou a sua mudança. Ele deu a volta por cima, se formou professor dos anos iniciais aos 18 anos e se tornou um professor de matemática dos mais competentes e criativos. Entre várias funções, ele chegou a ser professor titular no Colégio Pedro II, considerado uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. Ele acabou se formando engenheiro e finalmente professor universitário, onde passou a ser catedrático e professor emérito. Seus pais eram professores. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado no interior de São Paulo, em Queluz. Seu nome verdadeiro era Júlio César de Melo e Souza. Mas por que então chamavam ele de Malba Tahan? Bom, ele frequentou a escola de dramaturgia, na mesma turma do pai da atriz Bibi Ferreira, o Procópio Ferreira, que também foi um grande dramaturgo. Essa veia artística e a veia literária o levou a escrever muitos livros, muitos contos, muitas histórias. Mas ele não conseguia publicar os livros dele, as histórias dele, os contos, porque ele não era famoso e ele nem era estrangeiro. Naquela época, quem estava assim em voga eram os escritores estrangeiros. Ele então resolveu criar um pseudônimo, um nome falso. Chegou para o editor do jornal e inventou uma historinha. Ele disse: traduzi esses contos de um novo escritor inglês ou americano, não sei bem. O nome dele é Slade. Dá uma lida, veja se gosta. O editor do jornal gostou. Foi publicado no jornal do dia seguinte. Isso foi em 1918. Sim, Slade, mas e Malba Tahan? Então, como ele adorava escrever histórias árabes, aventuras misteriosas com princesas, sultões, ladrões do deserto e beduínos, ele pensou: vou escolher Malba Tahan, um nome estrangeiro, envolvido em enigmas e mistérios, assim como o moleiro do oásis de Malba. As publicações sob esse pseudônimo começaram em 1925. Durante muitos anos, o público, as pessoas pensavam que Júlio César era uma pessoa e Malba Tahan era outra pessoa.
O seu livro mais famoso, publicado em 1932, é O Homem que Calculava. Esse livro conta a história de aventuras de um árabe chamado Beremis, que adorava resolver problemas da vida com soluções malucas e cheias de matemática. O sucesso desse livro foi tanto que fez vir à tona a verdade sobre os pseudônimos em 1933. Como vocês podem ver, esse livro teve várias edições, tanto em português quanto em outras línguas. Em 1939, ele chegou a ganhar o prêmio de concurso literário concedido pela Academia Brasileira de Letras. Em seu livro Didática da Matemática, de 1957, Malbatã já recomendava, isso há mais de 60 anos atrás, os jogos como estratégia de aprendizagem. Também recomendava a montagem de laboratório de ensino de matemática e também apresentava mais de 70 sugestões de materiais didáticos. Tratava da articulação entre a língua materna com a linguagem matemática, apresentava problemas interessantes e também sugeria a adoção de atitudes e de situações capazes de levar o aluno à redescoberta da matemática. E orientava os professores a analisarem os erros dos alunos como opção de reflexão e de revisão do seu caminho de docência. O professor Júlio César Malbatã de Melo e Souza, ele faleceu em 18 de junho de 1974, em Recife, após uma conferência sobre a arte de contar histórias. Há um museu em sua homenagem, o Museu Malbatã. Ele está localizado em Queluz, em São Paulo. E lá, o museu conserva grande parte dos 120 livros publicados por Malbatã. Desses 120 livros, 51 envolvem matemática. Aqui eu apresento para vocês alguns exemplos, algumas fotos que eu consegui das publicações dele. O Homem que Calculava já foi traduzido para o espanhol, várias edições, inclusive, em inglês, alemão, italiano, esloveno. Em espanhol teve várias edições, recebeu versões até em forma de desenho e de representação teatral. Mais detalhes sobre o que foi apresentado aqui para vocês, vocês podem encontrar no artigo do professor Sérgio Lorenzato. Esse artigo está no número 16, de maio de 2004, ano 11, da Educação Matemática em Revista, uma revista da publicação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. É preciso agradecer à Diretoria Nacional Executiva da ISBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, diretoria de 2004, ao Conselho Nacional Deliberativo e à deputada federal, professora Raquel Teixeira, pela aprovação da proposta e pelo projeto de lei que instituiu o dia 6 de maio como Dia Nacional da Matemática, data de nascimento do matemático, educador e escritor Malbatã. Um feliz dia e uma bela comemoração a todos nós, educadores matemáticos, que seguimos os passos de Malbatã.